Olá, boa noite. São 20 horas do dia 8 de março de 2021. E nesta data muito especial em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu tenho muita alegria em estar fazendo esta live dedicada à mulher. Mulher que está na minha vida desde sempre. Eu nasci de uma mulher, estou casado com a mulher há quase 51 anos, eu tenho uma filha mulher, eu tenho 3 netas mulher, quer dizer, não tem por que dizer que a mulher não faz parte da minha vida. Tenho alunas mulher, tenho clientes mulheres, enfim, a mulher está na minha vida desde sempre. E eu venho aqui para tratar de um tema muito especial, que é o estereótipo de gênero. Mas por que estereótipo de gênero? O que tem a ver isso com a nossa proposta de trabalhar questões ligadas ao mundo do trabalho e às profissões do futuro? Pois é, então ao longo da nossa conversa aqui hoje você vai perceber que tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque algumas características que são consideradas negativas na mulher, principalmente no ambiente de trabalho, a meu ver, são diferenciais exclusivos, diferenciais que dão uma vantagem competitiva à mulher hoje e muito mais no futuro, nas profissões que estão por surgir, nas demandas do mercado de trabalho que estão por aparecer. Porque nós já conversamos há 2 semanas atrás sobre a questão da resiliência. A mulher, ela, em frente a uma adversidade, em frente a um obstáculo, ela tem condições de sair muito mais rapidamente. Até por conta do pensamento crítico, daquela percepção, da capacidade de analisar a situação, ver as inúmeras possibilidades que se apresentam, por conta até da trajetória histórica da mulher. Sempre foi cuidadora, sempre esteve cuidando das crias, de um modo geral, e aí atenta aos menores sinais de que alguma coisa não estava bem. Isso se aplica aos negócios, se aplica à solução de problemas complexos. Então, estudar os estereótipos de gênero, as suas causas, algumas coisas que estão arraigadas na nossa cultura e de que forma a gente pode combater isso. Melhor do que simplesmente identificar essas questões, como é que nós podemos ultrapassar esse marco histórico a partir das nossas ações. Nossas homens e nossas mulheres e seres humanos, principalmente. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos acertar o conceito do que é um estereótipo. Então, o estereótipo é um conhecimento, é um conceito, é uma imagem, é uma característica pré-concebida e que está arraigada nas nossas crenças, sem que haja uma explicação, sem que haja um fundamento para isso, sobre alguém ou sobre alguma coisa. Ok? Essas coisas nós compramos desde criança. Então, a gente ouve dizer, por exemplo, que mulher é chorona, que homem não chora, que esse tipo de trabalho não é para uma mulher, a mulher dirige mal e por aí afora. Agora, os estudos demonstram o seguinte: a mulher cada vez mais vem ocupando e vem conquistando espaços na sociedade, quer seja no mundo corporativo, quer seja no mundo escolar, no mundo acadêmico, na sociedade, no cotidiano. Mas se deixar isso ao Deus dará, quer dizer, ao sabor dos ventos, estudos indicam que vai levar mais de 100 anos para que a mulher encontre uma situação de paridade com o homem. Quer dizer, não dá para esperar isso tudo, Ainda que isso seja um curso natural das coisas, mas é muito tempo para a gente perceber mudanças significativas, numa porcentagem da população que é maior que 50%. Então, maior que 50% da população hoje é feminina, são as mulheres. E, no entanto, elas não têm espaço no parlamento, elas não têm espaço nos níveis de alta gerência nas empresas. A gente percebe hoje em sala de aula na universidade que o número de mulheres aumentou significativamente.
em alguns cursos, inclusive em exatas, em engenharia, em engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, a engenharia de produção, engenharia elétrica, já é um número quase igual de homem, em algumas classes até superior ao número de homens. Então, vamos olhar, né, para a mulher de uma forma diferente, né, respeitando as suas características e valorizando aquilo que ela tem de bom. Então, quando se fala, por exemplo, que uma mulher, que um certo trabalho não é para mulher, pensa-se, por exemplo, motorista de caminhão. O que é dirigir um caminhão hoje? É a mesma coisa de você pilotar um computador. Porque hoje a informática, a eletrônica embarcada numa cabine de um caminhão faz com que a mulher, por exemplo, não tenha que fazer esforços físicos que justifiquem o seu alijamento de uma condição dessa. Quantas mulheres a gente vê hoje trabalhando então em motorista de transportadoras, em ônibus, né? Existe uma porcentagem muito grande de mulheres dirigindo ônibus, inclusive aqueles ônibus articulados, enormes e tal. A mulher tem muito mais golpe de vista, até porque ela tem muito mais acuidade visual, percepção, assim, dos movimentos, do que o homem. Então a mulher está lá. Na construção civil, em que alguns tipos de serviço exigem um refino do olhar, né? Uma acuidade maior, a mulher é sensacional. Operação de instrumentos finos, delicados, a mulher ocupa uma posição de destaque. Então, dizer que esse trabalho não é para a mulher, definitivamente não dá. É coisa do passado e a gente tem que abolir isso do nosso vocabulário. Começando por praticar isso dentro de casa, né? Ou com os colegas de trabalho, ou com os colegas de escola. Então, vamos caprichar. Um outro aspecto, mulher dirige mal. Pois é, então vai no Google e procure lá o percentual de acidentes provocados por mulher. Então eu vou contar para vocês, uma estatística recente indica que menos do que 7%, 7, é menos que 10, menos que 7% dos acidentes são provocados por mulher. Portanto, mais que 93% dos acidentes são provocados por homem. E vai dizer que a mulher dirige mal ainda? Bom, eu acho que existe muito machismo, né? Muito sexismo nisso. Então, vamos devagar com a dor. Muito bem. Historicamente, os homens são considerados com perfil de comando, perfil de liderança, perfil, o espírito realizador, né? Aquela busca incessante por resultado. Em contrapartida, a mulher é tida mais como cuidadora, preocupada com tarefas subalternas, tarefas comuns, emocionalmente muito sensível, né? Carregado de um espírito maternal exacerbado, exagerado. Será? Daqui um pouquinho eu vou falar de alguns exemplos e a gente vai pensar a respeito. Será que a mulher tem todas essas características assim, tal, de muito mole, muito frouxa, muito chorona, muito instável emocionalmente? Creio que não. Por outro lado, uma outra vertente fala o seguinte: o homem não tem que se sensibilizar, o homem não chora, não é isso que a gente aprende desde criança? Que é isso, né? O homem não chora, aguenta aí, né? E a mulher, por sua vez, a mulher é muito chorona, muito molenga, se sensibiliza por tudo, tal. Agora, e também a mulher espera-se dela um comportamento de não durona, né? Não dominante. Se a mulher é dominante, dominadora, ou se ela é durona, ela é já vista na sociedade como essa mulher é mal educada, essa mulher não tem casca grossa. Né? Conheço muitas assim, que por dizerem a verdade, por serem sinceras, são rotuladas de ignorantes, de mal educadas, né? De muito tentando ser mandonas. Não é bem por aí. Agora, tudo isso levado para o mercado do trabalho, o que acontece? Quais são algumas constatações que a gente vê? Bom, primeira delas,
quando um trabalho é feito em grupo, e esse grupo tem uma mulher, se deu certo, bom, logicamente, vamos lá, cuidado, a gente está falando de uma maneira geral. É claro que existem exceções, existem empresas que valorizam a mulher, existem empresas que têm mulheres no comando, nós vamos citar algumas daqui a pouco, e existe tudo isso, mas de um modo geral, é assim, tem um grupo de trabalho, aí o cara pega, faz o trabalho e entrega para a chefia, ou entrega para o cliente. Se o trabalho está jóia, quem que é o responsável? É um homem. Qualquer um dos homens. Agora, não deu certo, ou como diz hoje, deu ruim. Ah, é lógico, né? Quem fez esse trabalho só pode ter sido a fulana de tal. Então isso, olha, você vivencia isso no serviço público, no serviço privado, em qualquer lugar. Na faculdade é a mesma coisa. Ah, professor, esse trabalho aqui não está legal. A fulaninha aí não se dedicou, ela não podia participar porque ela tinha que cuidar do filho, ou porque o marido queria que ela fizesse a janta, né? A janta, não é nem o jantar, é a janta. Bom, então, sabe? Então, mete a culpa na mulher. Segundo, no caso de uma promoção, eu posso dizer isso de cátedra porque eu trabalho já há mais de 50 anos no mercado, né? Não passei por muitas empresas, mas eu já vivenciei empresa do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, serviço público, serviço privado, né? As empresas privadas. E é sempre a mesma coisa. Se o homem ele tem um potencial, ou seja, alguém acha que esse cara vai dar certo, ele é promovido. Ah, vamos ver. Ah, se não der certo a gente tira, mas ele tem potencial. Agora, a mulher, ela tem que provar que é muito competente, que tem histórico, que tem currículo, que tem diploma, que tem formação, que tem tudo, e ainda assim ela vai ser avaliada. Ah, nós vamos avaliar se convém promover essa pessoa e tal, não sei o quê. Ó, vai vendo os estereótipos, né? Vai vendo a diferença de tratamento. Muito bem. Como eu já falei agora há pouco, se a mulher é competente, mas ela é autoritária, é durona, é mandona e tal, pô, essa mulher é cruel, meu. O que aconteceu? Ah, ela tá na TPM, ou tá naqueles dias. Pô, o que não falta é rótulo, né? Não falta coisa. Ninguém vai ver se o cara fez errado, se o cara pisou na bola, porque ela tá dando uma dura na pessoa, né? Então, ó, vamos lá, vamos pegar o exemplo recente aí, vamos pegar do futebol, né? Que o futebol meio que é senso comum, todo mundo entende, né? Futebol, trombada e churrasco, todo mundo entende. Vamos lá. A mulher que é a presidente do Palmeiras aí, se candidatou à presidência, não ganhou, mas é conselheira, né? A mulher é tida assim como ignorante, como mandona, né? Porque ela é lá do patrocinador Palmeiras, da Crefisa, né? Então a dona Leila, né? Então, ela é tida aqui no meio do futebol como uma mulher meio esquisitinha, meio diferente. Será que não é porque ela é competente e dá uma enquadrada nos caras? Pelo bem ou pelo mal, o fato é o seguinte, o time está dando resultado. Não é porque eu sou palmeirense, eu não ligo muito para futebol, mas é uma constatação, né? Contratações, investimento. Ela bancou o negócio e está lá, muito bem. Fechar a página do futebol porque é polêmica certa, né? Bom, agora, vamos supor que a mulher não é mandona, não é durona, mas ela se comporta como mulher, sensível, né? Com uma sensibilidade emocional, né? Que até coloquei no meu post aí hoje. A sensibilidade emocional não é um ponto fraco, não é uma fraqueza, né? Se você for fazer análise SWOT lá, pelo contrário, é um ponto forte, porque tem algumas situações em que você tem que ter sensibilidade. E a emoção, ela dá mais sensibilidade do que o conhecimento, do que a cognição, do que a razão. Então, nesse aspecto, quando a mulher ela manifesta essa sensibilidade, só podia ser mulher mesmo, né? Tá se derretendo toda, é frouxa, ela é fraca, é incompetente, então diante de uma situação mais complicada ela chora. Tudo bem, qual é o problema, meu amor? De chorar. Pode chorar. Tem um comentário aqui da Yara dizendo o seguinte, né, que ela foi promovida uma
uma certa situação, um certo momento, a gerente na mesma ocasião que outro funcionário. O salário dele foi reajustado no ato e o meu não. E quando eu fui reclamar com o presidente da empresa, ele disse o quê? Vamos aguardar? Não é o momento oportuno? Vamos ver se você vai dar conta do recado. Aí eu respondi, vamos ver se eu gosto do salário, aí eu começo a produzir. Ou seja, deu troco na mesma moeda, né? Provavelmente ela já foi rotulada de uma pessoa indigesta, complicada, que não tem sensibilidade, não veste a camisa, não faz parte do time e tal, né? É mais ou menos por aí. Obrigado aí pela contribuição, o depoimento é bem oportuno. Então isso só corrobora isso que eu estou falando aqui, né, que eu estou dizendo. Muito bem, agora vamos ver alguns paradoxos da vida real, certo? Outro dia eu comentei que nós sofremos hoje uma carência enorme de líderes a nível mundial, estou falando mundial, não estou falando nem Brasil e nem São Paulo, a nível mundial. Me fala um líder mundial, uma liderança, né? Uma pessoa assim que inspira as pessoas, que toma decisões acertadas, que conduz a entidade, a instituição que ela dirige, né, de uma forma competente. Alguém quer arriscar um nome aí no chat? Pode arriscar, enquanto eu molho aqui a goela. Ninguém arrisca? Então não temos ídolos, não temos líderes, não temos onde nos inspirar com pessoas? Eu acho que temos sim. Então vamos lá. Na Austrália, não lembro o nome dela. Beleza, Carolina, é isso mesmo, né? Maria Carolina, show de bola. Eu vou falar sobre ela, tá? E não é nem na Austrália, é na Nova Zelândia, mas vou falar sobre ela. Vou começar por ela então, vamos lá. Vou falar sobre alguns números aqui, né, da Nova Zelândia. Jacinda Ardern, o nome dela. Jacinda Ardern. Ela é a primeira-ministra da Nova Zelândia. Muito bem. Essa moça tem 40 anos. 40 anos. E ela teve coragem, né, pulso para decretar o lockdown agora na Nova Zelândia. Agora não, já faz um tempinho. Agora decretou de novo. Ah, mas puta, vai parar a economia, vai não sei o quê, tá toda essa discussão aí entre economia versus saúde, versus a vida humana. Legal, então vamos lá. Qual é a população? Ah, mas a Nova Zelândia é o cocô do cavalo do bandido, pequenininho, no trailer do filme, né? Então tá. Sabe qual é a população da Nova Zelândia? 5 milhões de pessoas. Ah, bom, com 5 milhões de pessoas até eu. Tá bom, então vamos lá. Quantas mortes até agora de Covid na Nova Zelândia? Chuta. 26. 26 mortes em 5 milhões de habitantes. Regra de 3. Brasil, 210 milhões de habitantes. Vamos deixar barata a conta, deixar por 200 milhões. 40 vezes, certo? Certo? 5 milhões vezes 40 dá 200 milhões. Muito bom. Número, se você fizer a regrinha de 3, né? 5 milhões está para 26, assim como 200 milhões está para X. Calcula o X, dá 1.000 e pouquinho. Né? Não chega a 1.100. E, no entanto, nós estamos com mais que 265 mil mortos no Brasil, dirigido por um homem. Então, o gênero não define a competência. E esta mulher aqui, essa Jacinda Ardern, está mostrando isso. Não entra nem pacote na Nova Zelândia, e nem sai.
Está tudo bloqueado. Mas eles estão com esses números hiper controlados lá de mortes por coronavírus. Vou pegar um outro exemplo. Angela Merkel, que é hoje a grande líder mundial, chanceler, equivalente à primeira-ministra da Alemanha, né? A Alemanha hoje, quarta ou quinta potência mundial. Angela Merkel. Então, esta mulher, 66 anos, primeira-ministra da Alemanha desde 2005, vai para 16 anos, reeleita N vezes, foi presidente da União Europeia, que a União Europeia tem um sistema de rodízio, né? De tempos em tempos vai mudando quem é o presidente da União Europeia, um dos países indica. Ela foi presidente lá e fez uma gestão espetacular. Mulher tem pulso, tem sensibilidade. O Dudé estava chorando na hora de fazer um discurso, uma live lá. Ela chorava e está tudo bem. Percebe? Vamos pegar um terceiro exemplo. Aqui, nosso, Brasil. Todo mundo está falando agora nos bancos digitais. Certo? Banco digital é a bola da vez aí na questão do sistema financeiro. O banco digital hoje de maior sucesso chama-se Nubank. Nubank. Nubank é o fruto de uma sociedade em que uma mulher que é vice-presidente, que é a Cristina Junqueira, uma garota de 36 anos de idade, engenheira de produção, né, colega minha da Escola Politécnica, só que eu me formei um pouquinho antes dela, mas ela é formada em engenharia de produção na Escola Politécnica da USP. Muito bem, foi fazer MBA, foi fazer pós-graduação no exterior, em Kellogg's, tal, não sei o quê, muito bem. Voltou para cá e sentiu que havia uma oportunidade de negócio no sistema financeiro, que é um sistema dominado por meia dúzia de bancos. No Brasil são praticamente 3 bancos, 4 bancos, 5 bancos, os bancos tradicionais que comandam toda essa orquestra, né? E ela peitou e foi lá. Está com não sei quantos milhões de correntistas, né? Ela hoje, foi feita uma pesquisa recentemente, pela revista Você S.A., e ela hoje tem 55% da preferência dos correntistas de bancos digitais. Sozinha. O próximo é o Banco Inter, com 12%. Quer dizer, ela está 4 vezes e pouco na frente do segundo colocado. Olha a vantagem competitiva. Percebe? Agora, é uma mulher inovadora. Outro dia ela deu uma entrevista no Roda Viva, que eu sugiro até quem não viu, assista no YouTube. Entrevista com a Cristina Junqueira no final do ano passado, que ela falava assim, umas coisas inovadoras. As equipes de trabalho, quando vai lançar um produto novo, são equipes multiprofissionais. Não é todo mundo engenheiro, não é todo mundo administrador. Ela pega um profissional de cada profissão, com cada formação, para ter um olhar plural do problema, certo? Ela tem uma proporção lá de mulheres nos cargos de liderança e de GLBT enorme, né? Uma proporção enorme. Quer dizer, uma empresa inclusiva e de sucesso. Percebe? Então, eu falei de 3 exemplos, né? Então eu falei de uma alemã, que é durona, né? Porque o pessoal alemão tem um perfil assim mais conservador, mais ríspido de direção, uma neozelandesa e uma brasileira. Então, pessoal, sabe, a competência não está no gênero, a competência está num conjunto de fatores que formam o caráter, a personalidade, a formação, a educação, isso tudo. Então, vamos prestar atenção e olhar com um pouco mais de generosidade, eu diria que é a palavra, né? De respeito por esse ser, a mulher, que ela tem um papel histórico, né? O papel de cuidadora, da reprodução, mas não é só isso. Isso foi a natureza que deu para ela. Mas e daí? Outras coisas também ela é capaz de fazer, a gestão, com competência. Tá? Bom,
Dito tudo isso, qual que é a saída? Porque blá blá blá, tal, tá aí a realidade posta e como é que a gente sai? Então vamos lá, uma receitinha, né? Primeira coisa, informar-se, tanto o homem quanto a mulher, informar-se mais. Então a mulher sair dessa ZC, né, dessa zona de conforto, de ficar lá no vitimismo, e a luta. Como? Primeiro, vamos se informar. Então, quem não conhece o caso de uma mulher que foi enganada por um mecânico? Leva lá o carro com um barulhinho, e esse barulhinho às vezes é a tampa do capô do carro aberta, ou, sei lá, uma ferramenta solta no porta-malas, né, uma chave de roda, e aí o mecânico já vende um servição para ela, uma revisão da suspensão, do sistema de freio, de lubrificação, de diabo a quatro. Muito bem, só que tem um detalhe, a estatística mostra que se a mulher se informar um pouquinho, não precisa fazer um curso, ainda que existam hoje cursos de formação de primeiros socorros, né? Mas se a mulher se informar um pouquinho, ela já dá uma chave de braço, né, no mecânico. Ela fala, amigo, desculpa, mas isso aí é tal. E aí os caras ficam mais espertos. Nos Estados Unidos tem até uma iniciativa lá de um site que trata especificamente da formação e da instrução, da educação e do empoderamento da mulher para lidar com essas questões de mecânica de automóveis. Mesmo porque hoje, né, eu passei batido, hoje tem muita mulher na aviação, como comandante de aeronaves, como mecânica de aviões, de helicópteros, né? Então, há que se respeitar essa chegada da mulher em alguns cargos que eram historicamente atribuídos, considerados como exclusivos do homem, né, do gênero masculino. Outra coisa é a mulher meter a cara em territórios que são rotulados como sendo territórios de domínio do gênero masculino. Por exemplo, no esporte hoje nós temos expoentes aí no tênis, né, no futebol, no vôlei, na natação, muitos esportes aí que eram tidos como masculinos, com mulheres, né? Bom, tivemos aqui, né, Maria Esther Bueno, quem é mais jovem não se lembra, mas foi a primeira tenista brasileira a conquistar o título em Wembley, né, lá no estádio do Wembley. Ela foi, acho que, campeã, bicampeã do Wembley e tal, né? Foi na década de 50, de 60, 1960, do século passado. Maria Esther Bueno é um símbolo, né, dessa luta da mulher ocupar um espaço no esporte. Depois vieram outras, agora a gente tem aí Marta, tem Hortência, tem Paula, tem uma série delas já no judô também, então a mulher está mais presente. Então é isso, quer dizer, meter a cara e falar na política. Infelizmente na política, por mais que se esforce, por mais que tenha uma obrigatoriedade da lei eleitoral exigir o número mínimo, a cota de mulher, mas infelizmente os partidos políticos eles fazem manobras, né? E põem mulheres laranjas, inclusive o nosso glorioso presidente da República, né? O partidinho dele lá, ele encheu de mulher laranja e vai, mas tem mulheres boas na política, né? Tem mulheres aguerridas, mulheres competentes, que têm conhecimento. Então, meter a cara e botar o pé dentro. Esse episódio recente na Assembleia Legislativa, de um deputado assediar sexualmente, vergonhosamente, uma mulher no plenário com câmeras e tal, infelizmente, pelo corporativismo, né, da comissão de ética, que não tem nenhuma mulher, só tem homem, deram férias para o cara remuneradas. É uma vergonha. Né? Às vezes a gente se envergonha de certas instâncias, né, que tem aqui no Brasil. Democrático, bacana, sim, mas distorcida, com uma visão ainda muito sexista. Né? Quer dizer, por que a comissão de ética teve uma mulher? Porque um deputado cedeu lugar para ela. Né? Abriu mão da cadeira dele na comissão para uma mulher entrar. Mas, originalmente, a Constituição da Comissão de Ética que julgou esse deputado era constituída só de homens. Tá ruim, né?
E, finalmente, a mulher reagir, né? Aí eu sugiro mais ou menos o que a Yara falou agora há pouco, do bateu, levou. Então, vou citar um exemplo que eu estava estudando, pesquisando, até para fazer essa conversa aqui hoje, essa singela homenagem à mulher. O caso de uma personalidade da televisão americana chamada Lauren Conrad, né? Bom, a mulher foi entrevistada num daqueles talk shows e o entrevistador, querendo fazer uma gracinha, perguntou para ela assim: ô Lauren, qual é a sua melhor posição? Quer dizer, qual é o motivo, qual é a inspiração dessa pergunta ambígua, né? Claro que é sexista. Qual é a sua melhor posição? Ela falou CEO. 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 Bom, mexeu o papo, né? Acabou o assunto, porque ela deu um tapa na cara do entrevistador. Então, percebe, pessoal? É através desse tripé, né? Quer dizer, de falar-se mais sobre o assunto, assim como tem a luta contra o racismo, contra o preconceito, o LGBT, também falar sobre essa questão dos estereótipos de gênero, isso faz parte do processo. Trazer isso para os debates, né? Eu ouvi umas entrevistas esse final de semana espetaculares, de uma moça que ela é especialista com cursos de extensão no exterior, na área de TI, e numa certa ocasião ela foi apresentada assim pelo mestre de cerimônias: bom, então agora nós vamos receber uma pessoa para falar sobre TI, sobre lá um problema qualquer na área de TI, né, de tecnologia da informação e comunicação. Aí a hora que ela pegou o microfone, ela falou assim: desculpa, mas uma pessoa não, uma especialista formada, pós-graduada, mestrada, doutorada, pós-doc e o diabo a quatro nesse assunto. Quer dizer, pintou aquela saia justa, né? Mas ela firmou posição. Nunca mais ela foi anunciada como sendo uma pessoa que ia falar sobre um certo assunto. Então você vê que até as expressões, né, as referências que você faz, elas já menosprezam o talento, a competência da mulher. Ok, pessoal, é com isso que eu encerro essa minha breve homenagem, mais uma vez, à mulher, no Dia Internacional da Mulher, que é super merecedora, até por conta de todos os papéis que a mulher representa na sociedade, na história de cada um de nós aqui. Beleza? Então, parabéns a você, mulher, mulher guerreira, mulher empreendedora, mulher companheira, mulher criativa. Aliás, hoje a minha live seria sobre criatividade, que tem a ver com mulher, mas eu achei que essa questão da luta da mulher para vencer esses preconceitos, esses obstáculos, esses estereótipos, ela era mais impactante no dia de hoje. Tá bom? Então, eu agradeço muito, Amanda. Que bom que você esteve aqui. Obrigado pelo seu carinho. Foi minha aluna na Uni Santana. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente essa noite. E eu desejo a vocês um bom final de noite e comemorem porque vocês merecem. Mulheres, vocês são demais. Obrigado. Tchau. Até a semana que vem. Boa semana a todos e a todas especialmente. Tchau.